Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu querido, nunca foi tão difícil andar 10 quilômetros para chegar aqui. Levamos quase 1 hora. Se você acha que aqui está chovendo, o que nós passamos lá em Cuiabá hoje foi muito maior do que vocês experimentaram aqui. Não foi fácil, mas os planos de Deus nunca falham. E Ele, antes de eu e você nascer, Ele já escreveu no seu livro, isso está lá em Salmos, que no dia de hoje nós teríamos um culto e você estaria aqui. Amém? Isso não é por acaso, porque Ele quer falar ao teu coração. Eu gostaria muito de tudo que nós formos falarmos aqui, depois na tua casa, você abre a tua Bíblia, pesquisa, verifica, aprofunda nela e vê se tem sentido na sua vida. Não fica somente nas minhas palavras, mas naquilo que a Bíblia quer falar para você hoje. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua palavra lá em João no capítulo 4. João no capítulo 4, no verso 16. O tema dessa noite é: na solidão é onde eu me encontro. João capítulo 4, no verso 16. Eu estou utilizando a NVI, tá, pessoal? A palavra diz assim: disse Jesus: vai, chama o teu marido e volte para cá. Ao que ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos você já teve, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Só até aí, meu irmão. Coloca a sua Bíblia aí. Vamos fazer uma reflexão nessa palavra. Quando, e muitas outras vezes eu já ouvi essa ministração e também já ministrei ela de uma outra forma, e geralmente a gente tem uma visão mais abrangente do encontro de Jesus com ela, naquele poço, mas hoje eu queria focar numa situação mais particular, e é nisso que nós vamos aprofundar hoje. Vocês já imaginaram, ou se vocês conhecem, ou alguém da sua família, ou talvez você mesmo, que já passou por determinadas situações, no qual você é ou rejeitado, ou você é abandonado, ou você está no processo de solidão? O foco que eu quero tratar nessa noite é: qual é o estado daquela mulher naquele momento? Ela foi ao meio-dia buscar água, gente, no sol quente, buscar água ao meio-dia. Ela foi sozinha, porque ela não queria ter contato com ninguém. Aquela mulher, ela vivia num estado de solidão, e ela não tinha família. E a palavra fala, e ainda narra nesse pedaço que nós lemos, que ela já teve 5 maridos, ela já tentou por diversas vezes constituir família, mas por um motivo ou outro não deu certo. Mas ela ainda estava num relacionamento que, pelo que eu entendi na Bíblia, não deveria. O marido que você tem não é seu. Ou seja, ela continua até então uma pessoa sozinha, talvez abandonada, talvez rejeitada. Mas o interessante é que naquele momento Jesus, na verdade, em momento algum, Jesus foi vamos dizer, num processo agressivo contra ela, pelo que ela fez ou deixou de fazer. Pelo contrário, quando a gente aprofunda mais nesse capítulo inteiro, nós vamos ver o amor de Jesus sobre a vida dela. E o que essa mulher fez na cidade inteira foi grandioso. Mas ela era uma das pessoas, sim, se a gente for colocar no lugar dela, rejeitada. Talvez ela foi rejeitada pelos 5 maridos, abandonada e solidão. Agora, o que leva as pessoas a estarem nesse processo na atualidade, hoje? Porque não são poucos, irmãos. A gente conversa isso todas as semanas com N pessoas, e a gente encontra pessoas que estão num processo, como foi falado inclusive aqui hoje, depressivo, porque estão passando por processos difíceis na vida dele. Então não é difícil no nosso ambiente de trabalho,
não é difícil com pessoas da nossa família, com alguns conhecidos, que alguém está passando por um processo desse. E aí eu elenquei aqui 9 circunstâncias que levam as pessoas a estarem passando, olha o verbo que eu estou dizendo no gerúndio, passando por um processo como esse. O primeiro dele, morte de uma pessoa querida. Quando a gente perde alguém da família, existe a possibilidade de alguém se sentir tão impactado com aquela situação, que ela prefere muitas vezes ficar sozinha, ela se tranca, ela se isola, e nós temos que tomar um cuidado a mais, e prestar bem atenção no que a Bíblia fala: cuidai das viúvas e dos órfãos. A Bíblia mesmo já nos instrui ao crente que realmente é raiz a tomarmos um cuidado e darmos uma atenção especial às viúvas e os órfãos. Por quê? Porque uma viúva, quando perde o marido no qual é o esteio financeiro, esteio emocional, é o guardião da casa, ela pode ficar totalmente desestruturada. As contas chegam, as situações vêm, e aquela pessoa ficou 30 anos casado, e ela dedicou a vida dela a cuidar dos filhos, e de repente não tem mais marido, e ela não sabe mais o que fazer, porque recursos não entram. Existe a possibilidade grande de estar passando por necessidades de todas as espécies. Um outro motivo, doenças. A Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que há muitos anos ela sangrava, e principalmente aos judeus, quando uma mulher está no processo de sangramento, ninguém chega perto dela, é como se fosse uma lepra, homem nenhum encosta nela. Agora você imagina isso, 5, 10, 15, 18 anos, essa mulher era solitária, essa mulher não tinha ninguém por ela, essa mulher também sofreu, de certa forma, uma discriminação. Um terceiro, e aí principalmente para os homens, a mulher também, mas eu estou falando homem porque o homem é a cabeça da casa, o desemprego. Quando o homem passa por um processo no qual ele está desempregado, a cabeça do homem é difícil, porque ele vê na necessidade a responsabilidade de sustentar a sua casa, de ter alguma coisa para ele, para a esposa, para as crianças comer, e de repente isso está faltando. Isso vai mexer com o brio, vai mexer com o orgulho, vai mexer com o sentimento do homem. Isso pode levar a um desequilíbrio. Uma outra parte, um outro fator é a falta de perspectiva de vida. Muitos, inclusive jovens, estão sem visão nenhuma para o futuro, sem perspectiva nenhuma, até foi falado aqui hoje também, do que fazer, do que buscar, de como eu vou sair dessa situação. Eu não consigo ver alternativas. O quinto, e aí é mais detalhado, é quando os filhos abandonam os pais. Eu tenho brincado, eu converso muito com meu pai vai fazer 77, 78 anos, eu sempre brinco com ele que, infelizmente, as pessoas não gostam de idosos, e é verdade, a grande maioria, há exceções, mas quando pega uma certa idade, gente, ninguém quer mais levar para sair, para passear, para fazer uma compra, já vai assim para fazer o que precisa fazer, o atendimento. Presta atenção nisso. Os idosos, eles são um pouco, sim, isolados. Eu estou falando que há exceções, claro, mas todos nós um dia vamos ficar mais idosos, gente. Eu já passei o cabo da Boa Esperança, esse ano eu faço 5,6, né? Então também tenho que me preocupar com isso, porque eu consigo ver isso. Então é um assunto que a gente precisa fazer uma análise. E eu falei que quando os filhos abandonam os pais, mas tem um outro fator, quando os pais abandonam os filhos, e nessa geração tem muito. Nessa geração tem muitos pais que não se preocupam como deveriam se preocupar com os filhos. Pais que abandonam muitas vezes sem saber que o filho nasceu. Acredite, isso existe. Eu tenho um testemunho próprio disso.
Tem muitas pessoas que foram abandonados quando criança, que pela graça de Deus, foram adotados por uma família, e essa família deu o nome, deu alimento, deu escola, deu tudo, mas muitas vezes essas pessoas, essas crianças, esses jovens, ou até mesmo adultos, eles nascem perguntando, por que fizeram isso comigo? E muitas vezes dentro da própria família, numa família de 6 filhos, por exemplo, por que só eu sou abandonado, eu fui adotado? Por que me discriminam no meio dos meus irmãos? Acredite, irmão, existe isso. Infelizmente, o ser humano, por natureza, ele tem essas características, mas não termina por aí não. A falta de amor no lar também faz com que as pessoas sejam rejeitadas, pessoas sejam abandonadas e se sentem sozinhas. E eu nem vou comentar tanto de uma separação conjugal, o quanto isso traz fatores, traz problemas numa família. Às vezes, o casal, por falta de um alinhamento, por falta de alguém ceder, por falta de um conhecimento mais aprofundado sobre relacionamento conjugal, decidem tomar uma decisão: eu não quero mais ver a sua cara, e eu não quero mais viver com você, e os dois se rompem. E os filhos? Os filhos podem sentir esse impacto sim, o que não são impactos pequenos. Como eu falei para você, são 9, e o último é uma crise existencial. Eu, na minha juventude, quando eu tinha aí meus, 13, 14 anos, eu ficava perguntando para Deus, por que eu nasci? Por que eu nasci como eu nasci, na família que eu nasci? Por que eu tinha aquilo ali, ou por que eu não tinha aquilo ali? E eu tinha um hobby, que era, eu subia no telhado de casa, numa laje, e eu colocava uma cadeira de fio e ficava olhando as estrelas lá, fazendo essas perguntas. Tinha vezes que eu não tinha nem pergunta e queria a resposta. Essa é uma crise existencial. E aí Deus foi me curando. A gente vai, passado o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo isso. Então eu elenquei aqui 9 situações que podem levar as pessoas a estarem nesses 3 fatores. Isso é um problema? Sim, eu falei 9 problemas. Agora, temos que deixar claro que todas essas situações, vamos analisar de forma coerente, elas estão relacionadas aonde? Elas estão relacionadas no campo do comportamento. Vou repetir, elas estão relacionadas no campo do comportamento. E o campo do comportamento está totalmente ligado com a nossa alma. Opa! Aí eu começo a entrar, eu saio da psicologia e vamos entrar agora na Bíblia. O campo emocional está ligado totalmente na alma. E a Bíblia nos ensina que nós temos que tomar muito cuidado com a alma. Porque o que a alma quer? A alma quer uma solução rápida, a alma quer prazer, a alma quer uma solução instantânea, a alma toma decisão que muitas vezes, você toma uma decisão aqui agora, amanhã você se arrepende e você vai pagar um alto preço por isso. A alma é frágil, mas o estrago que ela faz quando a gente toma uma decisão errada e deixa ser conduzido por ela é muito grande e é muito forte. A alma milita contra o espírito. A alma sempre vai levar, ou sempre vai tentar levar você para algo que não vai agradar a Deus. Quantos aqui pensaram, vai chover, vou na igreja? Não. A alma falando, vou não, vai chover, como se chuva derretesse, eu molhasse meu cabelo, né? Quantos que estão em casa agora e falou, eu falei que ia chover, choveu, por isso que eu não fui. E por que vocês vieram que estão aqui, mesmo com chuva? Você percebe? Não, vai chover, mas mesmo com chuva, eu vou lá, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. E aqui está você, mas a alma falou, vai chover, e o Espírito falou, vai lá que você vai me encontrar, é diferente. Percebe?
Então isso acontece todos os dias, dentro e fora da casa. Você chega em casa, está uma coisa desarrumada, por exemplo, a alma já fala: ih, não vai dar certo, a mesa está tudo desorganizado. E o Espírito fala: olha, o amor é paciente, calma. Percebe? Então um conflita como o outro. Todas essas situações que eu falei para vocês aqui estão ligadas na alma. Por isso temos que ter cuidado com a alma. Espera aí, mas eu vou na igreja hoje só para ouvir problemas? Não. Para mim falar da solução, e eu vou falar da solução, eu preciso deixar claro esses problemas. Qual é a solução que a Bíblia me indica sobre isso? A solução para tudo isso é quando nós criamos raiz, e a raiz está no âmbito espiritual. E aí nós começamos a entender o que a palavra fala naquela construção daquelas duas casas, que uma foi construída na rocha e a outra na areia. O espiritual é a rocha. Quando você cria raízes espirituais fortes, sólidos e baseado na palavra, o vento vai soprar? Vai soprar, pode ter certeza. A tempestade vai vir? Eu te afirmo, vai vir. Vai ter raios e trovões e ufa! Mas, para quem tiver na palavra, vai passar para o outro lado do lago, e com êxito. Mas para isso você tem que entender exatamente o lado carnal, o lado da alma, e entender o lado espiritual, e tomar uma decisão, de uma vez por todas, em qual campo você quer andar, se é no espírito ou é na alma. Porque quando você toma uma decisão, e assume: eu quero ser orientado, caminhado pela área espiritual, aí você chega na seguinte conclusão: até que eu fui, mais do que isso é impossível para mim, agora Deus toma conta, e a minha vida vai ser melhor do que antes. E aí eu preciso falar para você, não que eu goste de números, mas eu vou falar para você 10 personagens na Bíblia, que passaram por todas essas turbulências, e no final tiveram 100% de êxito. Vou repetir: eles passaram pela turbulência. Assim que você, querendo ou não, a turbulência vai chegar a um determinado dia. A questão é você entender quem está com você quando vier o dia mau. A começar por Moisés. Moisés, quando ele matou um soldado egípcio, o que aconteceu com ele? Ele fugiu para o deserto. Ele foi para o deserto. Só que Deus tinha um propósito na vida dele. E o que Moisés fez naquela época, ninguém faz na época de hoje. O que Deus usou aquele homem foi coisa sobrenatural. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, que mesmo ele sendo um assassino, pela graça de Deus, Moisés fez algo extraordinário. Deus chamou em uma sarça ardente e começou a conversar com ele, porque tinha propósito. E todos nós sabemos da história de Moisés, mas ele precisou ir para onde? Para o deserto. Então, se você de repente está passando por um deserto, relaxa, a sarça vai queimar também, e aquele que acende a sarça quer falar com você, e já começou a falar a partir de hoje. Mas eu falei para você que são 10 personagens. O segundo, Jó, depois de perder tudo, ele experimentou uma solidão profunda, mas Deus restaurou a sua sorte. Você percebe? Quando você estuda a vida de Jó, onde ele perdeu basicamente tudo, inclusive seus filhos, só não perdeu a esposa, né? É um mistério de Deus, mas perdeu todos os filhos ali, sofrendo, perdeu seus bois, perdeu tudo que era financeiro, sua casa, mas perseverou, e Deus o restituiu muito mais ainda. A Bíblia fala que Deus deu novos filhos, novas filhas, restaurou seus animais, filhos no qual não tinha ninguém com beleza igual. Esse é Deus. Mas o Jó também passou pela turbulência. O terceiro, Jacó fugiu de Esaú.
passou momentos solitários no deserto, mas Deus confiou uma aliança com ele, no sonho da escadaria, que ele via lá os anjos subindo e descendo, mas também foi para o deserto. Então nós temos que parar para refletir. Olha, muitas vezes a gente, no momento de oração, a gente fala: Senhor, eu não aguento mais, eu estou num deserto, eu estou numa solidão, Senhor, eu estou sendo discriminado, eu não sei mais o que fazer. Calma, calma, nós só estamos começando a ministração, mas tem muito mais aqui, Deus ainda vai falar mais com você. José do Egito, na prisão, após ser traído pelos seus próprios irmãos, Deus estava com ele, tinha propósito. Ele foi rejeitado pelos irmãos, amados, pelos irmãos. Depois ele foi jogado numa cisterna, foi vendido pelos irmãos, viveu como escravo, se tornou prisioneiro, mas ele não abriu mão de quem estava com ele. Se tem alguém que passou por deserto, por situações, foi José. E quem já conhece a história dele, sabe, por detalhes, o que ele passou. E quando a gente estuda a vida desse homem de Deus, meu, misericórdia, é a coisa mais linda que tem. Um homem que não era ninguém, um homem que estava numa cisterna, que a gente chama de privada, num buraco, saiu de um buraco para ser o segundo maior daquela região. E aí vai uma história para você, que não é história. Às vezes você se acha pequeno, assim como José poderia parecer pequeno, se Deus pôde colocar ele como segundo de todas as nações, esse Deus é o mesmo, tá? Que pode mudar a sua história, mudar a sua vida, tirar você da onde você está, do buraco que você possa achar que está, te colocar em lugares altos. E a Bíblia fala exatamente: Deus tira pessoas do monturo. Uma das traduções de monturo é lixo. Deus tira você do lixão, do monturo, e coloca você para jantar, almoçar, cear com gente grandes. Porque a palavra de Deus diz que eu não fiz você para ser rabo, mas sim cabeça. Os filhos de Deus não nasceu para ser cauda, mas sim cabeça. Assume isso de uma vez, crente, que é isso que papai quer que você seja, porque você é filho, como foi falado aqui. Ana, mãe de Samuel, sofria com esterilidade e foi ouvida por Deus em seu clamor. Naquela época, a mulher que era estéril também era discriminada, era isolada. Ninguém dava nada por uma mulher assim. De novo, olha a tormenta que essa mulher passava, e ela orava ao Senhor, ela orava ao Senhor, ela orava, até que um dia, então não pare de orar você também, até que um dia Deus falou para ela: ó, você vai ter um filho, porque ela fez um voto com o Senhor. Deus ouviu aquele clamor, deu um filho, mas não é um filho, Deus deu um filho mais que especial. Moisés foi quem depois ungiu o rei Davi, que veio ser e é considerado até hoje o maior Deus que já existiu em Israel. Samuel, é verdade, Samuel. E nós estivemos lá em Israel, eu e o bispo, e nós vimos que até hoje tem o túmulo de Davi. Dos outros não, mas de Davi nós tivemos o privilégio de ver em Israel. Amém? Então a Ana teve o Samuel, totalmente improvável, mas Deus agiu na vida dela, e a vida dela foi transformada. Não para por aí, vamos falar de Jeremias. Jeremias passou por muita rejeição, mas Deus, em todas as situações, sustentou Jeremias. Jeremias era conhecido como profeta chorão, mas Deus estava com ele e não o desamparou. O que podemos falar então de Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, se não o maior? Paulo, quando preso, experimentou solidão, mas Jesus o fortaleceu. Por inúmeras vezes nós ministramos a vida de Paulo aqui em cima. O que Paulo passou, os apóstolos não passaram na mesma totalidade.
uma parte delicada da Bíblia que Paulo diz: eu aprendi com o próprio Jesus. O Paulo se retirou do meio que ele estava e ficou, salvo engano, vocês vão aprender isso melhor na escola bíblica, salvo engano, 3 a 3 anos e meio fora, isolado, aprendendo. Eu creio que foi nesse momento que ele ficou todo o tempo com Jesus, Jesus ensinando ele tudo que ele veio a demonstrar depois. Mas Paulo também precisou se retirar para ir num ambiente de solidão, coisa que ninguém quer, ficar isolado, ficar quieto. Ali foi um momento também de transformação. Daniel, quando lançado na cova dos leões, Deus também guardou. Na cova dos leões ele estava sozinho, em termos de pessoas, era só ele, o resto era leões. E Deus ali fechou a boca do leão, guardou a vida dele. E o 10º, como eu falei para você, é o apóstolo João. João, na ilha de Patmos, onde ele foi exilado, foi consolado com as visões do Apocalipse e escreveu o nosso último livro da Bíblia. Percebe? Eu falei para vocês primeiro das anomalias, vamos chamar assim, e falei para vocês agora 10 personagens da Bíblia que passaram por situações, e todas elas, todas as 10, Deus foi lá e deu a solução para cada um deles, em relação a cada um dos problemas que cada um passava. Meu amado, eu não sei o que você possa estar passando, eu sei o que eu passo, mas assim como Ele tem me socorrido, assim como Ele tem mudado a minha vida, e Ele conhece dos meus problemas, das minhas limitações, o que você está passando agora, o que muitos desses aqui têm passado agora, Ele é fiel para mudar essa história, e Ele quer mais que isso, Ele quer mudar essa história. Mas para Ele mudar essa história, analisa o nome desses 10 homens, o que esses 10 homens tinham em comum? Conexão, relacionamento, oração, jejum, busca. Eu acabei de falar para você, Paulo ficou 3 anos e meio no deserto, só ele e Jesus. Então essa busca, ela tem que acontecer. Viver com Jesus através da pessoa do Espírito Santo não pode ser apenas as exceções. Pelo contrário, nós temos é que ter uma vida diária, permanente com o Espírito Santo, para que desde longe, o diabo possa ver você, possa saber que o Espírito Santo está em você, e desde longe ele fala: aqui eu não consigo não, dá a volta e porque não há nome maior que o nome de Jesus, do qual o Espírito Santo carrega. Eu poderia falar N coisas mais aqui, sobre deserto, sobre solidão, mas, em vez de ficar chorando de estar no deserto, em vez de estar chorando de estar na solidão, ou chorando por estar abandonado, aproveite isso como uma oportunidade de um relacionamento mais íntimo com Deus. E eu garanto para você que se você fizer isso, todo esse estado, toda essa situação, ela será transformada, porque a tristeza não alegra a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou você gostaria de ver seu filho chorando o dia todo? De forma nenhuma. Então é preciso de uma vez por todas você entender: eu até posso estar nessa caverna, eu até posso estar no momento de tormento, mas em nome de Jesus eu não vou permanecer, porque assim como Jesus mudou a vida de todos esses homens na Bíblia, assim como Jesus tem mudado a vida de N pessoas, inclusive que estão aqui agora, inclusive a minha, esse Jesus é fiel para mudar a sua história, para transformar a sua história, para fazer você um outro homem, uma outra mulher,
uma outra pessoa que vai andar agora junto com o Espírito Santo, ao ponto que aonde você for, as pessoas vão querer fazer questão de estar junto de você, de ouvir você, de pedir conselho para você, porque quando você abrir a boca, ela vai sentir a presença do Espírito Santo, ela vai se agradar dessa conversa, e ela mesma vai falar: como é bom poder conversar com alguém de Deus. E Deus quer usar quem? Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, para ser esses agentes de transformação, aonde você estiver. Mas para isso você tem que abrir mão das coisas da carne, das coisas da alma. O seu vocabulário não pode ser mais o que era antes. Agora você tem um novo dicionário que te ensina sobre tudo, inclusive até mesmo como se comportar, como se vestir, como falar, mas também como amar, como perdoar. Você percebe? A gente pegou esse exemplo da mulher lá de Samaria, mas o foco não é a mulher, o foco era rejeição. Mas analisa, a mulher, ela tinha seus pecados? Tinha. Jesus não a condenou. Ela se arrependeu? Ela se converteu, sim. Se você ler, ela se converteu, sim. Depois que ela se converteu, entendeu a palavra, ela foi na cidade, anunciou a palavra e trouxe a cidade para Jesus. Ou seja, agora ela virou uma missionária. E dessa missionária, propósito, quantas mil vidas foram salvas só naquele dia, só naquele momento. Eu estou fazendo um estudo, irmão, e aí vai para o Marcelo, essa aqui, Marcelo. Todas as vezes que Jesus encontrava com um pecador, Jesus falava calma com o pecador, de uma forma educada para atrair. E todas as vezes que ele falava com os doutores da lei, ele descia a lenha. Descia a lenha. Se Jesus fazia isso, meu irmão, quem sou eu, quem é você, para quando a gente encontrar alguém que está fazendo coisas erradas, a gente ir com julgamento ou jogando pedra? Jesus não fazia isso. Na mulher adúltera, Jesus falou, vai, não peca mais. Com a simplicidade de um amor que a gente não compreende. Analisa, vai estudar as Escrituras, você vai ver que essa era a forma que Jesus transmitia o verdadeiro amor, sem julgamento. Eu fico muito alegre quando alguém aqui nessa igreja, ou aonde a gente vai, aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, que tem festa no céu, porque é uma vida preciosa, é o melhor dos momentos. 1 milhão, 10 milhões, todo o dinheiro que possa existir, todo ouro que possa existir, não paga uma vida quando se rende aos pés de Jesus. Eu falei para você sobre 2 versos dessa mulher, e sabe qual é a conclusão? Está nos versos anteriores. Aí eu começo a entender quando o apóstolo fala que Jesus conhece o final desde o começo. E eu assino embaixo essa frase e falo, primeiro ele fez o fim, depois ele fez o começo. Vou ler para você agora o que antecedeu essa conversa dessa mulher com Jesus. Lá em João 4:7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dê-me um pouco d'água. No verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, porque os judeus gostavam, eles tinham treta, e os judeus gostavam de menosprezar os outros, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água para beber? Verso 10, Jesus lhe respondeu, mulher, se você soubesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Agora olha o verso 13. Jesus respondeu,
quem beber desta água terá sede outra vez. Água física ele estava falando. Mas, no verso 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Aqui fala exatamente o que você e eu precisamos fazer. Jesus está falando hoje: eu quero te dar a água que eu tenho. Eu sou a fonte de água viva. Eu quero que você beba dessa água hoje, para que de você flua rios de água viva. Essa mulher, ela experimentou essa água espiritual. Ela foi transformada. Através dela, eu creio que milhares de pessoas foram salvas. E é isso que Jesus quer fazer com você. Jesus quer te encher dessa água viva, fazer transbordar em você, para que você seja uma fonte, e sendo uma fonte, aonde você for levar, essa fonte vai derramar água na vida das pessoas, lá no seu trabalho, lá onde você for pegar ônibus, onde for pegar Uber, que você for levar de carro, aonde você for, Deus vai te usar para você ser essa fonte, mas você tem que querer ser essa fonte. E se seu objetivo não for esse, meu irmão, se seu objetivo não for esse, se sua filosofia de vida não for ganhar almas, se seu propósito não for esse, você ainda vai continuar a se perguntar: para que eu vim? Por que eu existo? Ou perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Deus está falando para você nessa noite: eu quero te encher para que você seja cheio, para que você aonde vá transbordando. E aí eu fecho com Romanos capítulo 8, no verso 14 e 15, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês, ele está falando comigo e com você, hein? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente ter medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados, mas pelo amor que Ele tem por mim e para você, Ele está falando nessa noite: não é por merecimento não, mas eu os adotei vocês para mim, eu trouxe vocês para mim, eu dou agora um nome e um sobrenome de vocês, que é o meu nome e o meu sobrenome, e agora vocês podem literalmente me chamar de filhos, ou melhor, de pai, porque Ele já tem chamado você de filho. Meu querido, não há prazer maior do que ter um entendimento e conseguir analisar o tamanho do amor de Deus, que é o seu Pai, que é aquele que vela por você todos os dias, em todas as situações. Então, seja a circunstância que for, Ele está com você. Amém? Fique de pé, meu irmão. Fique em pé. Deixa eu orar por você.